Aqui, pode mostrar? Ó, ao vivo aqui, ó. Olha a situação. Não foi falta. Olha isso, cara. E o árbitro não deu sequer falta, Serna. Como pode isso? Ni siquiera chequeó, pero bueno, eso hace parte del fútbol, así que nada, ahora a recuperar y prepararnos para lo que se viene. Tá feliz com o seu momento, com suas últimas atuações, tendo mais minutos em campo? Sí, gracias a Dios, bueno, estoy tratando de hacer las cosas de la mejor manera para ayudar a Chimi, entonces vamos a seguir trabajando, ¿no? Obrigado, Serna. Thiago Silva também vai parar aqui para falar com a gente. Vamos ouvi-lo. Enquanto vocês não saiu, hoje teve a sua volta, né? Mas ao mesmo tempo teve a ausência do Ganso ali de última hora, o Keno precisa ser preservado. Tá ficando mais difícil assim para entrosar, para crescer, porque são jogadores importantes que estão fora, são muitos jogadores, também a quantidade, né, de jogadores, aquela coisa de se reorganizar com 3 competições em curso, uma Copa do Mundo de Clubes batendo na porta. Tá sendo difícil, né? Porque sempre que a gente encontra assim, vamos dizer, a gente vem de um bom jogo, né? Teve 2 jogos que a gente fez com o Keno que viemos bem. No jogo seguinte ele sofreu com algum tipo de problema, de lesão. O Canóbio agora, a situação do Ganso hoje, né? Um dos líderes do nosso time, a qualidade técnica que tem, de repente poderia fazer a diferença hoje no nosso jogo. Mas são coisas que acontecem, a gente tem que valorizar a nossa equipe, né? O grupo todo, todos aqueles que procuram entrar, dar conta do recado. Hoje no primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo bem mais para a gente do que para eles. O segundo tempo ficou um pouco mais parelho, eles equilibraram as ações, criaram um pouco mais de dificuldade. Mas assim, pelo primeiro tempo feito por nós, eu acho que a gente foi muito bem. Faltou ali o último terço a gente finalizar as jogadas e entender o momento do jogo, né? Porque às vezes a gente aparenta que o jogo está mais fácil para a gente vamos administrar. E aí é o momento da gente de repente acelerar um pouquinho mais. Mas faz parte do processo, a gente está encontrando essa dificuldade dos jogadores, mas tenho certeza que a gente está procurando entrosar o mais rápido possível. Até que ponto você, como líder, capitão, entende quando chegam as cobranças por um futebol melhor, não só o resultado ali, os pontos, e até que ponto o torcedor precisa entender esse cenário que vocês estão vivendo? Como é que se chega a esse equilíbrio aí? Não, cara, a gente pensar naquilo que a gente tem como fazer dentro de campo. A gente está procurando desempenhar da melhor maneira possível, né? A gente teve uma reunião essa semana falando justamente sobre isso. Foi uma reunião muito proveitosa da nossa parte, assim, nesse sentido, de entender o momento, né? Eu acho que todos os times do Campeonato Brasileiro vão passar por um momento de dificuldade, seja agora um pouco mais para frente. Só que o nosso ano está muito achatado, é muito jogo, né? No momento que alguns times vão se preparar para a segunda parte do campeonato, a gente vai estar vindo de uma competição cansativa. Eu acho que a gente tem que pensar no lado físico também, para que a gente possa, em algum momento, se precisar de algum outro jogador que não vem jogando normalmente, dele entrar e dar conta do recado, né? A gente se cuidar um do outro, se preocupar um com o outro, porque, cara, ganha todo mundo. Quando perde todo mundo, não adianta. O futebol é assim e a gente tem essa consciência, mas a gente tem se cobrado bastante. Isso, a torcida pode ficar tranquila em relação a isso. Só que quando não vem com resultado fica um pouco difícil de você tentar explicar. Mas eu acho que faz parte do futebol, principalmente do futebol brasileiro, muitos jogos a cada 3 dias. Mas a gente sabe da dificuldade e da evolução que a gente pode ter ainda dentro dessa competição. Thiago, depois a gente não teve oportunidade de falar com você ainda depois do jogo contra o Atlético, onde teve aquela declaração que aí gerou muito debate, e aí você depois esclareceu nas redes sociais, né, que você estava falando de questão de personalidade. Você poderia explicar melhor, assim, a tua visão foi muito poluída pelo que aconteceu naquele jogo especificamente? O que você pode passar para o torcedor em relação àquilo para ficar assim, bem claro? Não, foi só em relação ao jogo, uma palavra mal colocada. Não era questão de caráter, e sim questão de personalidade no momento de dificuldade, porque é um momento que a gente mais precisa da nossa personalidade, da nossa coragem, e a gente tem se cobrado muito em relação a isso. Então foi mais um desabafo nesse sentido, mas a galera super entendeu esse meu desabafo, né?
Depois tive um momento com eles também de pedir desculpa, de se retratar de alguma forma, porque faz parte, a gente comete erros, né? E eu sou ser humano e como homem fui diante deles na reunião seguinte e pedi, ficou tudo sob controle. A gente tem um ambiente muito legal aqui, cara. Só que a gente precisa seguir isso com resultados, né? E aquele resultado do Atlético foi muito decepcionante pra gente, pela forma como tudo aconteceu. E aí chega no final do jogo, você toma um gol no último minuto, fica uma tristeza, né? É a mesma coisa se acontecesse aqui hoje, no final do jogo tomar o gol ali, a tristeza ela é grande, mas tenho certeza que todo mundo entendeu, pedi logo desculpa em seguida para tentar esclarecer o mais rápido possível. O Renato vem falando também muito sobre a questão de reforço, vai ter uma janela daqui a pouco, o Fluminense está perdendo muitos jogadores, né? Muitos jogadores lesionados, jogadores são importantes para o time, daqui a pouco já tem o Mundial. O quanto a chegada de outros jogadores de mais opções pode ser importante para isso, para que vocês possam ter um elenco mais encorpado e sustentar. São 3 competições fora a Copa do Mundo de Clubes. Cara, isso aí eu acho que fica a parte da direção, do Renato, daquilo que ele entende que está precisando, né? Eu vejo um grupo muito qualificado, né? Já falei isso algumas vezes para eles. Eu acho que se a gente fizer uma comparação do time do ano passado para esse, é um time muito mais equilibrado né, desse ano. Tem mais peças de reposição, podemos dizer assim, né? Agora, a questão do treinador e da presidência, aí é com eles, o que eles entendem que pode chegar um jogador de determinada posição para poder ajudar, com certeza vai ser bem-vindo. Tiago, deixa eu te perguntar sobre a questão da seleção brasileira. O Ancelotti tá chegando aí, você conhece bem. O que você pode dizer, o que vai agregar, o que você espera, qual a importância de ter um cara desse tamanho no momento que a seleção ali busca sair de algumas dificuldades? Cara, eu acho que a escolha foi perfeita para o momento que a gente está atravessando. É um momento de muita dificuldade, que vai chegar um cara muito capacitado nesse sentido, né, de poder ajudar. Um cara que vai agregar muito. É um cara que eu tenho, assim... sou até um pouco suspeito de falar, porque trabalhei com ele no Milan, depois no Paris Saint-Germain. Enfim, joguei contra ele algumas vezes na Premier League, enfim. Eu amo o Carlo, enfim. E desejo toda a sorte do mundo para ele com a nossa seleção. Obrigado. Fábio, Renato acabou de falar aqui que acha que o resultado foi injusto, assim, pelo que o Fluminense apresentou, principalmente no primeiro tempo. Queria saber a tua opinião sobre o jogo, se você concorda com ele. E faltando aí um mês para a Copa do Mundo de Clubes, o quanto o time ainda precisa evoluir e crescer? Eu acho que no primeiro tempo a gente teve algumas oportunidades claras de conseguir fazer o gol. Infelizmente não conseguimos, e os jogos aqui em Caxias é sempre difícil, com Juventude, e dentro da partida muda muito rápido, né? A equipe acostumada a jogar aqui, o torcedor também apoia, então a gente tem que ter atenção o jogo todo para depois não sair derrotado aqui, porque é sempre jogos difíceis, né? Primeiro tempo a gente tinha a oportunidade de fazer um resultado melhor, e fomos em busca disso no segundo tempo. Infelizmente tomamos um gol ali no desvio ali e prejudicou a gente. A equipe reagiu rápido, né? Conseguiu o empate e teve algumas outras oportunidades também para conseguir sair com a vitória. E aí o jogo ficou aberto no final da partida, né? Lances tanto do Fluminense como do Juventude que poderiam sair a situação de perigo. Normal das duas equipes buscando a vitória. Não só sobre a evolução, né? Porque a estreia é daqui a menos de um mês agora, né? Claro que vai ter janela, enfim, mas pensando no cenário, tem jogador que precisa se recuperar, é um tempo curto para esse crescimento? Infelizmente tivemos algumas lesões, né, que nos prejudicaram dentro do nosso elenco, jogadores importantes, né, de confiança, que vinham jogando. E dentro da competição você tem que achar as opções. Tenho certeza que a gente tem total condição de ir para o Mundial, se a gente ir melhorando cada vez mais, se dedicando. Sempre tem algo a melhorar e com certeza a gente tem que melhorar, porque a gente não quer ir no Mundial só para dizer que o Fluminense esteve no Mundial. A gente tem que pensar sempre em coisas grandes.
e as coisas grandes acontecem dentro da competição, mas a gente não pode chegar lá e acha que aperta um botão e as coisas vão acontecer e vão fluir. A gente tem que ir se preparando, se dedicando, melhorando tudo que tiver que melhorar, e a gente tem que ser cada vez mais analista das situações que a gente tem aí ao longo da temporada, para que a gente possa, a hora que tiver a oportunidade de jogar a primeira partida, tá passando confiança, não só para o grupo, os jogadores, mas para o torcedor também. Ô, Fábio, o Fluminense já iniciou as conversas aí para uma renovação de contrato e o torcedor quer saber, Fábio vai renovar o contrato? Fábio joga até quando? Porque parece que você vai estar com 50 anos, vai estar velho e você vai estar jogando ainda. Como é que está essa situação de renovação? Eu estou muito feliz aqui no Fluminense, agradeço sempre o carinho, né, e me darem a oportunidade, né, de vestir a camisa do Fluminense. Tenho certeza que foi um propósito de Deus a minha chegada aqui, e estou tentando sempre melhorar meu dia a dia que vai conduzir a minha carreira, sempre foi assim, debaixo da direção de Deus. E eu tenho contrato até dezembro e Deus tem a direção certa sempre na minha vida, na minha carreira, dentro da minha família. Então é descansar em Deus, trabalhar mais ainda para estar sempre melhorando, e Deus vai direcionar tudo de uma forma natural. Eu falei agora há pouco, o Renato, comentei com ele, porque depois do jogo contra a União Espanhola, o debate foi muito grande em relação à questão da relação desempenho-resultado ali, né? Que os resultados eram bons, mas o desempenho nem tanto assim. Pela análise que você faz interna, como um dos líderes do grupo, essas cobranças estão dentro do esperado? É justo ou é injusto? O time está dentro de um processo de evolução? Como é que você enxerga essa cobrança por mais desempenho? Dentro da minha carreira eu nunca observei por resultados positivos, porque às vezes encobre muitas coisas, e sempre analisei dessa forma, tanto a minha posição, o meu dia a dia, e como do grupo onde eu tive a oportunidade de jogar. Então a gente tem que cada vez mais focar no dia a dia, cada vez mais em melhorar, não ficar espelhado em resultados positivos, porque às vezes não, a maioria das vezes esconde muitas coisas, e também com as derrotas também a gente não pode jogar tudo para baixo, porque o resultado não vem. Então a gente tem que ser bem transparente, bem equilibrado para analisar, é isso que eu faço sempre, e com certeza quando acaba os jogos eu já estou analisando tanto o meu individual como o que a gente pode fazer em grupo.